Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Atualidades Pampa, que está começando a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcaram este dia 25 de julho de 2017. O Conselho do Ministério Público aprovou o orçamento de 1,6 milhões para a Lava Jato para este novo ano. Se vocês lembram bem, nós falamos aqui neste nosso programa, não faz muito tempo, os recursos que tinham sido previstos, né, era de 522.600, alguma coisa assim do tipo. Bem diferente do ano anterior, né? Mas aí resolveram fazer um reajuste neste valor, porque ficou muito descarado o fato de reduzirem significativamente este valor e deu uma nítida sensação, ou passaram um atestado de que estavam querendo parar ou travar ou deixar a Operação Lava Jato em passos de tartaruga, porque sabe-se que estes valores ou este orçamento é para custear os gastos, né, com diárias, com passagens de procuradores, de servidores, de todas essas pessoas, e que o número é bem expressivo, que trabalha para desenvolver toda esta Operação Lava Jato. E a Justiça do Distrito Federal, como era de se esperar, suspendeu o aumento de tributos sobre os combustíveis. O decreto com reajuste que foi publicado pelo governo na semana passada foi suspenso, né, pela Justiça. Imediatamente, obviamente que o ministro falou, né, que o governo ia recorrer, enfim, e a ministra-chefe da Advocacia Geral da União, da AGU, a ministra Grace Mendonça, rebateu este argumento dizendo que, abre aspas, a legislação permite sim o aumento por decreto, desde que seja obedecido o teto legal e que o presidente obedeceu sim este teto que é legal. Isso para falar de notícias mais nacionais. Infelizmente, na nossa bandidagem ou na nossa violência de cada dia, no final da tarde desta terça-feira, início da noite, um policial militar, um sargento à paisana, flagrou uma dupla de criminosos que roubavam um carro no bairro Santa Maria Gorete, e na troca de tiros com estes criminosos, o policial foi baleado de forma muito séria e foi socorrido em estado grave. Ao redor das 18 horas e 30 minutos desta terça-feira. Ele foi socorrido, os criminosos não tinham sido localizados até o início deste programa, ninguém sabia deles, e o policial, o sargento, foi levado ao hospital Cristo Redentor em estado muito, muito, muito grave. Ficamos nós na torcida para que estes criminosos sejam presos e este sargento consiga se safar de mais este momento. Estas são as notícias, algumas das notícias que traduzem ou que resumem um pouco o que é a parafernália deste nosso país e deste nosso estado. O Gustavo Vitorino, que vocês vão observar, não está na nossa mesa, não está compondo a nossa mesa no início deste programa, estamos aguardando que ele chegue. Ele foi participar de um grande evento realizado neste dia de hoje em Guaíba, que agora há pouco vocês tiveram a oportunidade de ver no Jornal da Pampa, e talvez ele chegue ainda ao longo do nosso programa para nos acompanhar nesta bancada. A Carla Krieger está de férias por alguns dias, daqui a pouco ela estará por aí. Não é verdade, Mário Barcelos? Nossa foto no nosso Facebook fez maior sucesso, Mário Barcelos. Bom, né? Teve gente que disse até que nós formamos um belo casal. Mas você sabe que... Mas é verdade. Mas tem uma de 45 que me desbanca. Não diga isso. Aliás, hoje é o Dia da Mulher Negra.
Hoje é dia da mulher De negra. abrir o programa. Parabéns. Ainda ontem pela manhã, uma telespectadora, suponho, passou por mim na rua, na Andrade Neves, ele me cumprimentou, mas uma negra linda, uma mulher lindíssima, com seus 40, 38 anos, eu lembrei. Como era bom no meu tempo. Tu anda operando agora na faixa dos 38, 45, né, Mário Barcelos? Mas, por falar em mulher, me lembrei muito do Chicão Tofani, porque o Chicão Tofani é um homem ligado às mulheres. 2 líderes de uma seita religiosa no Canadá foram condenados por poligamia. Um deles tem 25 esposas e 145 filhos. Nossa, tem uma tribo. Seu amigo, É uma tribo, é um estado. amigo dele tem Imagina 63 anos, que é outro líder da seita religiosa. Também foi condenado por se casar com apenas 5 mulheres, né? Como é muito ambígua a lei no Canadá a respeito disso, de religião, se o camarada pode casar com 5 mulheres, 10 mulheres. Agora a pergunta é a seguinte: como é que um cidadão pode casar com 25 mulheres? Qual é o tempo que ele tem para Chicão Tofani para atender? O Chicão deve ter gostado dessa ideia, né? Na minha avaliação, Na minha avaliação, olha, o texto está bonito. na minha avaliação, notícia por causa do um Chicão. cara pode ficar com 100 mulheres por ano tocando. Uma Como é que cada 3 troca? dias. Isso me aconteceu na minha vida em 1990. E se for a mesma Você todo tá dia? solteiro. Não, aí não dá, né, querido? Você só pode... Então ele tem uma história com uma gata hoje. Pai, tem um filho. Tem uma com fim de semana, tem um filho. E assim ele vai fazendo filho. Ele pode ser uma máquina de fazer filho. Só que ele não fica com ninguém, na real. É E o seu com sonho, todas. a sua utopia? Entendi, mas não compreendi. Não, querida, o cara... Ela tá brincando, ela O cara entendeu. sai com uma mulher um dia sim, um dia não. Uma a cada 3 dias. Ele pode ter um feeling com cada uma. Pode ter. Ah, não. Ele pode. E a mulher fica com o filho e sai da operação. Ele pode Descarta. procriar. O cara no Misery. Não, e o cara não sustenta. É ele outra não operação. Não, ele não falou que é o pai, ele não falou que participa, ele não Que falou paga nada pensão. disso. Não, ele não falou nada disso. Ele pode procriar. No caso dos países que aceitam, né, que o homem case com várias mulheres, depende de quanto dinheiro ele tem. Se ele puder sustentar todas estas Ah, mas mulheres, não, ele pode ter quantas não mulheres passa ele por quiser. aí, Mas no Canadá, acho que não é. E se a mulher foi condenada, e os advogados estão apelando, mas eu faço uma pergunta: e se uma mulher resolver casar com 5 homens, como é que Ah, não pode. Daí não pode, né? Porque nesse caso não é direitos Não iguais, existe, né? O Eu não professor concordo. sabe tudo, Se o com papai um sabe homem tudo, não pode. está aí. Mas não existe um lugar que mulher possa ter muitos Não, homens. claro né? que não. Não existe, né? Eu não conheço. O machismo impera. Casada, Não, a senhora não sei nem casada se é com 5 machismo, é uma maridos. coisa Não, o que cultural, acontece uma aqui em coisa Porto Alegre, a cultural. mulher tem 2, 3 homens, mas tudo em off, né? É que a mulher, ela faz Não, mas isso, tô mas ela é falando- esperta. A mulher tá Nós casada, temos- tem um Não, bombadão da mas é academia, para aí, tem ninguém um tá- namoradinho. Para aí, de infância. ninguém tá Olha lá a falando- cara da Jéssica. Parou. Eu estou Deve falando estar no quarto. de coisas culturais. Lugar onde uma mulher. Não. Como assim? Não dá. Viaja na maionese. Não insufla. Eu estou falando de. De demência. Eu estou falando de. Ah, mas real, tu tá rindo de mim, Não tô mas tu não rindo de pode rir do telespectador. Eu não tô rindo Tu é de casada e séria, mas tu tem um namorado no paralelo. Tem um professor de ginástica e tem um psiquiatra. Tu tem 4. Sim, mas eu não estou falando disso. Eu perguntei, Pode ser. eu questionei assim, não existe nenhum lugar, nenhum país. Nenê super-homem. Chegou o Gustavo Vitorino, vamos Bailarino. puxar o programa Chegou para cá. dançando. Ele não estava em Guaíba Bem, Nenê. 10 para 7, coisa Ele está se preparando psicologicamente para entrar. Seguinte, em meio à crise fiscal e financeira, está no oglobo.com.br, procuradores aprovam um reajuste salarial de 16,7%. Ai, A fala. alteração deve ser compensada com corte de... Mas poderia ser em silêncio, né? Que Não, aí eu não continuava consegue. Não dando as adianta. notícias. Ele já chegou falando. Com corte Mas de foi dar toda a moral para 116 ele. milhões em Eu não posso entrar quando chega atrasado, porque ele está trabalhando, eu estava no motel. Ele estava no evento da empresa. Que mimimi. Ele representava a empresa num evento importantíssimo. Com Mas o eu nosso... represento a empresa todos os dias na noite. Olha aqui, No quarto fórum Água é Vida. erradas. Fizesse 2 coisas erradas. Primeiro, interrompesse a minha notícia que eu estava tentando dar para o nosso telespectador. Uma coisa que eu estava tentando disfarçar, que era a entrada de Gustavo Vitorino, tu
explicitou. somatizasse a coisa. E eu perdi o fio da meada. Segundo que o filme é uma merda. Que isso, Mas Gustavo aí, Vitorino? olha só o linguajar, Magda. Todo dia isso aqui. Olha, Tem uma amiga minha que não deixa os filhos assistir o programa, porque o Guri está se tornando marginalzinho já. Enquanto forinho, tudo bem, né? Fala com saudade de mim? A primeira palavra que ele fala quando chega no programa é caca, né, ô Vitorino? Não falei caca, eu falei o seguinte. Falando em Chico, tu caca. estás muito perto de mim. O nosso sexto elemento, o sétimo elemento. Gustavo Vitorino, tu está muito perto da... Vamos organizar antes. Um pouquinho mais para lá. Estou muito perto da Cris. Tá, um pouquinho mais para lá, Gustavo Vitorino. Vai. Casada, né, meu amigo? Aí, mais para lá. bem. Agora Muito sim. bem. Oi, Gustavo Vitorino, tudo bem? Como foi o evento? O que a bandeira da Estônia está reclamando? Deixa a bandeira da Estônia, deixa. Fala, querido. Seja bem-vindo. Que maravilha que foi a Ordem discussão da hoje à Mineira. tarde. Gente, o quarto fórum das águas lá em Guaíba, promovido pela Rede Pampa de Comunicação, Rádio Pampa, Portal O Sul, enfim, presença da direção da Rede Pampa de Comunicação e presença do governador do estado, secretários, das autoridades do executivo, muitos deputados, enfim, mas especialmente técnicos. Magda, você sabia que a água é a commodity do século XXI? Sim. Sim, porque eu sou uma pessoa bem informada. Inevitavelmente, Magda, a água vai ser tema de discussão daqui por diante, cada Em todos vez os mais lugares. acalorada. Eu acho que será tema de guerra. E quem, Não, já é. E quem Aliás, não, no passado quem foi, não né? discutir isso, quem Vai já ficar- não está discutindo isso há muito tempo, A gente pode abordar isso com muita profundidade por muito tempo, mas eu quero resumir numa das frases de um professor da URGS, que ele disse uma coisa, Marne, que você ia gostar, Marne. A gente falou várias vezes aqui, eu lembro você ter comentado isso. Ele disse o seguinte, olha, com a tecnologia que nós dispomos hoje, não dá mais para dizer assim, foi a chuva, foi o vento. mas sempre foi... Marne, você sabe que vai chover esse ano? Você sabe que vai chover no ano que vem também? mas aqui sempre é assim. E você né? sabe que no ano que vem, além de chuva, vai ter também vento? Você sabia? Mas aqui, por exemplo, eles não sabem, né? Porque nunca estão preparados. professor nunca fez será. uma Também tem palestra. que conscientizar. Adorei a palestra do professor, porque ele disse, olha, não dá mais. E ele até que pegou leve, porque tinha muitas autoridades presentes, mas ele disse, olha... Ele foi educado com as autoridades. Não dá mais para você entender a posição de detentores do Poder Executivo, dizendo, foi a chuva, foi o vento, foi... Não! A gente sabe que choveu esse ano, no ano que vem vai chover também. Sim, ok. Vai ter ciclone, E vai ter tudo, no outro ano também vai chover. O que tem para se fazer? De que forma a gente... Tecnologias. Você sabia que o Rio Grande do Sul é privilegiado, não só em relação ao Brasil, mas em relação ao mundo, em termos de água? Nós estamos em cima do aquífero Guarani, o que é um dos famoso maiores Guarani, aquíferos do mundo. que é um dos lugares mais... É um dos maiores aquíferos do mundo. E mais, nós temos uma bacia de águas fluviais aqui, riachos, pequenas lagoas, a Lagoa dos Patos, É o único lugar no mundo que tem uma lagoa tudo desse tamanho. Sabe? Água Nós doce. somos privilegiadíssimos aqui no Rio Grande do Sul, mas não a exemplo do que acontece com o Porto ali, viu, Chicão, que a gente não sabe usar para o turismo, a gente não sabe usar também a água. Essa Nós não riqueza sabemos usar. extraordinária. É uma riqueza que nós temos que não sabemos E usar. que aprendizado se tirou, as autoridades tiraram, que situação nós temos Muitos hoje, o que podemos fazer? Muitos projetos e muitas propostas. A principal delas é a seguinte, é entender, eu gostei do cálculo que eles fizeram, cada pessoa produz em média 1 quilo de detritos por dia. Entre Então lixo... são 5 pessoas. Bom, tem algumas que produzem mais. Eu bem menos. Mas a média... 250 gramas. Então, na média, produz detritos. Olha bem, não são detritos orgânicos. Detritos, papel, né? tudo. 1 quilo por dia, em média. Porque tem criança, tem velhos. Né? Então, assim... 7 bilhões de habitantes. Uma cidade com 7 milhões de habitantes, você produz 70 toneladas por dia de lixo. Onde você bota isso? O que você faz com isso? Um aterro de lixo. Aí eu lembro do outro encontro que eu participei pela Rede Pampa antes, que era o do biogás, aquele lá em Caxias. Sim. Você pega todo esse lixo, põe dentro de um reservatório, transforma em gás. Aquele gás podre, fedorento, aquilo é inflamável. Chorume, é gás vai embora. comercial. Então, assim,
Esses encontros são interessantes porque as pessoas aprendem que a natureza se renova pelos seus próprios métodos. Então, quando se diz, pois é, o plástico leva 300 anos para deteriorar, coisa e tal. Se o plástico leva 300 anos para deteriorar, deteriore você o plástico. Sem dúvida. Né? Mas a natureza tem esse componente. E em relação à água, é assim também. Teve um outro, o presidente da Corsã disse o seguinte, olha, o mundo tinha pouco mais de 10 milhões de habitantes há 2.000 anos atrás. Hoje, o mundo tem mais de 10 bilhões de habitantes. E a quantidade de água que tem no planeta Terra, Chicão, é a mesma. Não. É a mesma. E as geleiras, não falaram? Então, assim, as pessoas têm que saber lidar com isso. O que a gente faz? Tem cada vez mais gente, a água é a mesma. Vai chegar num ponto que nós vamos ter que saber o que fazer com essa água. Como é que nós vamos dividir? A Cris falou aqui, não, a água vai ser motivo até de guerra. Não vai ser, já foi e é. Quem está vivendo uma grande crise é Roma, né? Que eles estão numa escassez de água enorme. Roma, 10 horas de água, 10 horas desligado. Roma, amigo. Recife com Capiberibe ali, todo aquele rio ali, também tem problema de água. Não também. E eles dizem que é por causa da falta de chuva. Não, algo que tu disse que é um absurdo que pensar. É um absurdo. Quer dizer, eles sabem, já se conhece as condições climáticas, a tecnologia permite avaliar isso de forma absolutamente precisa. Pô, hoje você consegue com uma semana de antecedência dizer se vai chover ou não. Sim. Se vai fazer 30 graus. Então que Peru, eu estive lá 2 vezes, não chove há 50 anos. Lima não chove há 50 anos. Não é bem assim, né? Não chove. As casas não tem nem telhado, tem uma telinha para não entrar. E pior que é verdade. Não chove, não. Olha aqui, ó. Chove na quantidade adequada. Olha aqui, ó. O nosso telespectador, Júlio de Oliveira... Mas aí eu te pergunto o seguinte, se no ano que vem tiver seca no Peru, as autoridades vão mostrar surpresa? Não. Ela já sabe que vai continuar seco, que é uma região seca. Então, o que esse professor da URGS disse? Ele disse, não dá mais para aturar autoridades que atribuem ao imponderável, ao tempo, as condições climáticas, as dificuldades sociais, como falta d'água, falta de energia elétrica, Chega verão, caiu a energia elétrica, porque todo mundo ligou o ar-condicionado. Pô, mas não sabem que vão ligar o ar-condicionado no verão? E cada vez mais. Mas eles vendem o aparelho. Como é que não se preparam, né? Pô, não se preparam? Então, legal, que bom. Cada encontro desse, nós vamos falando sobre cada isso. encontro desse é um show, Magda. É bacana, olha aqui, sobre a água. De comunicação. Júlio de Oliveira, boa noite, dona Magda. Esse fórum da água tem que vir na minha rua, pois faz 4 dias que rebentou um cano de água abrindo uma cratera e foi ligado para a Corsã e disseram que só amanhã virão. O presidente da Corsã estava lá. Estava lá, viu? Estava lá. É você que tinha que ter ido lá e disse para ele, escuta aqui, olha meu cano estourou. Olha aqui, ó, é que tu chegasse vocês, não acho que tu não ouviu a discussão aqui antes. Nobre bancada, diz Romeu Bart, um tempo para conhecimento. Em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, qualquer mulher pode ter quantos homens quiser, basta para tanto sustentá-los. O assunto era a poligamia feminina. O WhatsApp está com saudades de ti. No Brasil, a gente tem um grande exemplo, né? O Mr. Catra, que tem várias mulheres e um monte de filhos também, Marcos. Mas as regras, a gente fala, por exemplo, dos países árabes, mas lá é caro você ter uma segunda, uma terceira esposa. Sim, é só. Rafael Prata você tem que ter autorização. Está com um África do Sul. O show em Santa Maria. O show é o nosso programa, que está com um zumbido. Eu estou dizendo porque... Dona Magda, eu estou aqui com uma pesquisa que saiu, né, sobre o novo nível de reprovação do presidente Temer. Ele tem que colocar a mão no rosto. 94% de reprovação. Ele vai chegar aos 100% de reprovação. Bom, foram 33 nomes listados. O Sérgio Moro tem 64% de aprovação, o apresentador Luciano Huck 45%, o ex-presidente do Supremo Joaquim Barbosa 44%. Candidatos já tem rejeição. Ex-presidente Lula 29%, a presidente do STF Carmen Lúcia 28% e o procurador-geral da República Rodrigo Janot 24%. Né? Os impopulares, Michel Temer 94%, como eu disse, o Eduardo Cunha 93%, o senador Aécio Neves 90%, o senador do PMDB Renan Calheiros e a ex-presidente Dilma empatados com 80%. A Dilma consegue ter 80% de impopularidade sem fazer absolutamente nada. E o Serra alcança 70%.
85%. Qual é o índice de rejeição do Lula? Do Lula, não, 68%. o Lula tem, ele tem 29% de aprovação. Tá, mas não tem o índice de rejeição? Deve ser o contrário disso. 68% de reprovação. Tá Essa listinha está feita encomendadinha, né? Não, aliás, o Grupo Folha hoje partiu para dentro do Daltan Dallagnol, vocês viram? Pois é, né? Partiram para dentro do Daltan Dallagnol, o Grupo Folha, o UOL, partiu para dentro. Mas esse UOL é tendencioso. Sim, é do Grupo Folha, são esquerdistas, né? Tem uma posição esquerda, sempre foi de apoio ao PT, fizeram suporte ao PT lá em São Paulo. E o Grupo UOL hoje denunciou que o Daltan Dallagnol assumiu de forma irregular como promotor de justiça. Porque ele passou, ele fez a prova da OAB, ele terminou o curso de Direito, fez a prova da OAB, passou na prova da OAB e fez o concurso para promotor e passou. E existe a necessidade que você tenha no mínimo 2 anos de experiência como advogado para fazer Como advogado. Como advogado. Para você ser promotor tem que ter experiência de 2 anos. E ele não tinha. E aí alegaram que... não Mas se ele não tivesse a posição política que ele tem, ninguém estaria falando isso. Pois é. Não, só que tem uma coisa. Esse Daltan Dallagnol, sabe aqueles gêniozinho? Ele era de dormir com os livros, coisas e tal. Tanto que o garoto saiu da faculdade, fez prova para promotor de justiça e passou. Vitorino, me explica, olha a prova do MP, bicho, para você uma passar. coisa, Vitorino. Explica para os nossos telespectadores. Eu não sei se tu tivesse tempo de atualizar nas coisas. Tem uma pergunta para o Chicão aqui sobre o Temer, hein? Fala. E é bem cabeludo, Chicão. Vamos lá. Chicão, você ainda acha que o presidente Temer é bom para a economia mesmo? Um abraço do Endrigo Dias de Pelotas. Eu ainda acho que sim. Sabe por que eu ainda acho que sim? Cai o Temer na manhã, entra o sei lá quem, eu acho que nós vamos entrar num buraco negro de caos total. Saindo dele só para uma intervenção militar, daquilo que eu falei antes. A dona Erna Klaus está em frente à televisão agora, ela tem 90 anos de idade e não perde um programa. Ela mora no bairro Igara, em Canoas. E as pessoas estão pedindo aqui para que a gente mande um abraço para ela. Do alto dos seus 90 anos, dona Erna, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua audiência. Fica sempre com a gente. Beijo, querida. Beijo. Obrigado pela sua participação e sua audiência. 90 anos tem que dar Querida peso, Mike de bancada, fico triste com a morte de policiais, mas hoje Pelotas acordou horrorizada com a morte da menina Kemily Farias, por uma bala perdida entre acerto de traficantes. O indivíduo de 22 anos entrou no pátio atrás de outro de 13 anos. Com a bala perdida, a menina de 5 anos morreu. Os pais estão arrasados e o próprio delegado diz nunca ter presenciado uma vítima tão nova em Pelotas. Ninguém está livre, é lamentável e aterrorizante. Abraços, Ana Paula Dias, Pelotas. É verdade, isso aconteceu ontem. Nós estávamos aqui até durante o programa, até isso veio a notícia, eu não me lembro se eu cheguei a falar, mas uma menina estava no pátio de casa e nessa terra que ninguém é de ninguém, todo mundo faz o que quer, o que bem entende, ninguém mais controla. 2 traficantes entraram brigando e se atirando e um dos... Não, a história a história é horripilante. Eles queriam matar um garoto de 13 anos. E um dos que tentaram matar o garoto de 13 anos também tinha 13 anos. Que absurdo. E saíram atirando 17, no garoto e acertaram numa criança de 5 anos. Que tristeza. Aí prende. Que estava brincando na frente de casa. Não, e aí prende, coitadinho, anjinho. Mas o bandido pode andar armado, a população não pode ter arma, ninguém pode ter arma, nenhum de nós não podemos ter armas, né? Quer dizer, eu não aconselho ninguém a andar armado, mas como é que um bandido pode andar armado? Como é que um bandido pode matar um policial para roubar sua arma, pode matar um vigilante? Quantas vezes vigilantes de edifícios, de empresas estão lá com a sua arma, o seu 38, cidadão já de mais idade, com a sua arma, ele é assaltado, eles matam o vigilante só para levar a arma dele. Cansei de narrar isso lá em São Paulo, de falar 300 vezes nisso aí. Então o Estado brasileiro, que é anacrônico, o Estado brasileiro é anacrônico, nosso Estado é velho, num mundo totalmente diferenciado. O mundo de hoje
a tecnologia que nós temos no mundo, a mudança do mundo de hoje, é tão impressionantemente avançada, e as pessoas, o Estado brasileiro vive em 1940, ainda a época do Getúlio Vargas. Nós estamos em 2017, as coisas são totalmente diferentes. Hoje nós temos milagres na telefonia, milagres na comunicação, sobre todos os aspectos. E nós vivemos no passado. As leis são feitas para a necessidade do momento do povo e as leis têm que mudar. Você não pode viver com as leis do ano de 1942, que é o último código que foi criado nesse país. Eu não entendo isso aí, sinceramente. Por falar em crianças, hoje a Polícia Federal fez uma operação e prendeu algumas pessoas que... É horrível falar sobre esse assunto, porque envolve até bebês. Alguns loucos, débeis mentais, tarados, desvirtuados, envolvidos com pornografia infantil, né, Jéssica? É verdade, Magda. A operação contra a pornografia infantil no Rio Grande do Sul prendeu 5 pessoas, entre eles uma mulher e também um servidor público federal. Eles ficaram admirados porque não é comum. E parece que foi uma raridade, tinha uma mulher envolvida com isso. Tinha uma mulher. É doentio, gente. Uma mulher. Isso é doentio. Uma mulher. Pelo amor de uma Deus. Tristeza, né? Como é que nos dias de hoje a gente ainda vê isso? E um servidor federal no computador dele tinha, assim, algumas coisas que parecia que tinham sido já deletadas e tal, não encontraram fotos, não encontraram nada, mas perceberam que tinham coisas já deletadas, enfim. Assim, se você faz a perícia, você exato. Mas eles não divulgaram nomes, não divulgaram nada. Não divulgaram. Mas era uma coisa já de muitos anos, né? Sim, eles já estavam sendo investigados há muito tempo, já tinham mandado de busca já para todas essas pessoas e agora eles conseguiram pegá-los, né, e prendê-los. Acho que tem muito mais gente envolvida nisso ainda, né? Mas porque é 5 nojento pessoas um negócio desse. É pouco. É nojento isso. Mas aí tem que divulgar o nome. Nojento, não tem dá que divulgar pra o nome, sim. Tem que divulgar o nome. Deve. Depois de condenar, tem que divulgar o nome. Por que não pode saber Não nome? pode ainda, não pode. Eu acho que não pode. Agora não. Depois as pessoas ainda ficam cheias de dedos para divulgar o nome. Não pode, coitadinho. Então tem que divulgar. Isso é sem A Polícia vergonha. Civil, Brigada Militar e tal, uma grande operação hoje pela manhã também. Eu não sei se eles conseguiram, não acompanhei até o final, se eles prenderam muitas pessoas lá na Vila dos Papeleiros, porque eles fizeram uma grande operação hoje na primeira hora da manhã, porque assim, cercaram 2 helicópteros, era uma mega operação. O Marne deve ter acompanhado durante o dia de hoje, né, Marne? Porque tinham, assim, todos os indícios suspeitas, e não só suspeitas, ali tinha tráfico de drogas, droga pesada mesmo, pesadíssima. Ali eles... Vila dos Papeleiros fica a 300 metros da Secretaria de Segurança. Eu acho que nem chega tanto. Ali tinha também, ali se juntavam muito produto, muito material roubado de assaltos das pessoas no centro da cidade. Ali sabe? Ali eles vendiam produtos roubados. Agora, você já viu, Magda? Tudo que vocês podem imaginar, mas foi uma grande apreensão Esses que eles prefeitos... fizeram. E eu não sei se eles conseguiram prender todos, eles tinham mandado de busca e apreensão de de quase 30 pessoas, Mário. Eu sei. Não, aquele local já é tradicional. Já é tradicional nisso aí, né? E aquela região toda ali da Voluntários da Pátria, eu pensei que com os anos aquilo fosse melhorar, mas continua sendo o tugúrio, tá? O lixo de Porto Alegre, aquela região. E eu me lembro quando, não sei se vocês lembram, quando foi inaugurada essa Vila dos Papeleiros, eram prédios que são bonitinhos, os prédios, daí já começaram a fazer um puxadinho aqui, um puxadinho ali, um puxadinho destruída, essas facções criminosas tomaram conta daquela região. Hoje você passar essa hora da noite ali no Voluntários da Pátria, junto ali à Vila dos Papeleiros, realmente é um perigo. Aliás, andar no centro de Porto Alegre, na região da rodoviária, porque aquela região toda ali pertence à rodoviária, como a Secretaria de Segurança. Então é uma coisa terrível. E a bandidada faz ali e corre para a vila. Corre para a vila, claro. Como disse um amigo meu, como é que você vai conversar? Um bandido vem assaltar você. Você olha nos olhos dele e vê que ele fumou crack. Porque os olhos ficam de uma cor, um jeito diferente, um jeito de falar. E ali tem uma cracolândia, né? Tem uma cracolândia. É horrível. Agora, vai mexer. Aí aparece... Como, por exemplo, essa invasão do Hotel Açores ali, mandaram para a OEA, Vitorino.
para a OEA, para a Organização dos Estados Americanos, pedindo que houvesse uma intervenção da Organização dos Estados Americanos, repetindo, para que eles pudessem permanecer ali naquela propriedade privada. É uma propriedade privada. E certamente vai ter algum imbecil. Continuou ali? Continuou. Mas a justiça não consegue. Não, a justiça quer que arrume caminhão, arrume lugar para eles ir, para não sei o quê. Blá, blá, blá. Olha, eu já disse aqui, e vou dizer de novo, se alguém tentar invadir sua terra, atire. Porque depois que invadir, vai ser um diabo para você recuperar. A dor de cabeça é muito maior. Não tem dor de cabeça, não recupera. Não recupera o poder público o que teve que fazer. Então, por isso que quando esses fazendeiros atiram em poceiros, descarregam o rifle nesses poceiros, nesses invasores. Ai, coitadinho, todo pobrezinho, piriri, pororó. Por quê? Porque a justiça não funciona. Vitorino, perdendo o direito à propriedade, o próximo direito a ser perdido será o da liberdade. Da liberdade. O piriri pororó, o nosso... Perdão, Jéssica. Não, eu ia falar de uma notícia que eu aposto que muita gente deve ter ficado com pena de um bandido que na Zona Norte tentou, né, subir um prédio. É isso que eu ia falar. Escalar chegou até o terceiro andar de um prédio e simplesmente ele caiu e morreu. Mas então deixa eu te dizer, o nosso telespectador, complementando essa informação que a Jéssica está falando, o nosso telespectador Carlos Eduardo da Silva Pinto passou uma informação que eu achei bárbara, eu não sabia quem era o criminoso. Esse criminoso é o famoso Homem-Aranha, que há anos escalos, no centro de Porto Alegre. Aí ele contou agora, um ladrão conhecido como Homem-Aranha morreu ao cair do terceiro andar de um prédio que o mesmo tentava assaltar. Prova, e aí o Carlos Eduardo, que é muito inteligente e espirituoso, prova que a lei de Newton funciona e protege o cidadão brasileiro. A única, mas funciona. A lei de Newton é assim, né? Eu não tenho pena, por favor. Eu tirei sem a maçã querer. já era podre há tempo, né? Como é que não conseguiam pegar esse cara? Magda, eu gostaria de saber de vocês da bancada. Se vocês sabem, onde vai chegar a liminar do juiz do Distrito Federal que suspendeu o aumento dos combustíveis? Vamos caçar. O povo vai ter vai ser beneficiado com isso ou é só para mídia apenas? E o que é pior, a sentença está na internet, o juiz tem razão. Porque não tem os 90 dias da publicação do Diário Oficial. Como é que é? O juiz tem 90 dias do Diário Oficial já foi publicado. Da publicação. Do aumento do combustível. Mas tu viu o que ela disse? Apesar de... Tu leu o que a ministra disse? Você está falando do combustível? Olha aqui, ó. Sim, mas... A Grace. Vamos lá. Ela é da AGU. Sim. Tá? Ela diz o seguinte, que foi a minha manchete. A legislação permite, sim, o aumento por decreto, desde que seja obedecido o teto legal. E o presidente da República obedeceu esse teto legal, declarou a ministra ao sair. A AGU procurará mostrar isso em juízo, prosseguiu a ministra ao avisar que o governo irá recorrer o quanto antes. Grace rechaçou ainda o princípio da noventena, também considerado pela Justiça para conceder a liminar que suspendeu. Na sua decisão, o juiz entendeu que o aumento toda a atuação do presidente da República é rigorosamente dentro da atuação legal. Ela está afirmando. Sim, mas a Magda, ela é da AGU, ela está defendendo o presidente. Não, mas é que o juiz alega que esse aumento é inconstitucional por decreto. Constitucional não. Que deveria ser por projeto de lei. Não. Foi o que ele disse. Não, ele disse, primeiro, que a forma foi errada, isso que você falou. E segundo, não obedeceu o princípio da noventena, que é 90 nenhum dias. reajuste pode ser sem o prazo mínimo de 90 dias. Depois de publicar. O juiz tem razão. A dona Grace vai tentar desentortar a banana, porque afinal de contas é o trabalho dela, né? E algum reajuste leva 90 dias? Não, mas a lei determina. A lei determina. Tem que cumprir a lei. Se o presidente da República não cumprir a lei... Aplicação imediata. Então, assim, a juíza tem razão. Mas vamos derrubar. Isso aí já cai em algum amigo lá. Isso aí vai ser julgado. Tá, e agora está uma confusão. E aí, agora, o que acontece? As pessoas, o que vão fazer? Tá, e aí eu paguei. Paguei, quem é que vai me devolver? Não, ninguém vai te devolver. Mas eu paguei e não podia. E não podia. Porque assim que anunciaram, e aí agora é o que as pessoas estão perguntando. Tá, e agora? E agora? Agora os juízes que não pode. Como é que vai ser no posto de gasolina? O que o homem do posto de gasolina vai fazer?
o posto de gasolina vai ficar quietinho. Vai continuar cobrando. Sim, porque está uma esculhambação, né? Porque está uma esculhambação. E outra coisa. aí, no país da esculhambação, quem vai se ralar? O povo. Nós. E vou dizer aqui. Sempre. Vou dizer aqui, o juiz tem razão. Vamos Eu ver, li a Gustavo sentença Vitorino. dele com atenção. O juiz tem razão. Vamos ver, Gustavo E Vitorino. mais, agora isso não quer dizer nada, sabe por quê, Magda? Você sabia que eles tomaram, um bando de vigarista trambiqueiro lá, tomou 7 bilhões da população brasileira em valores excedentes nas contas de luz? Aí a ANEEL disse que não era com ela, que era com o Ministério das comigo, Minas e Energia. às vezes eu mandar falar comigo. O Ministério das Sempre Minas e tira Energia coisa disse que era com a ANEEL, a ANEEL disse que era com a Vamos resolver Associação o de problema. Distribuidoras, a Associação de Distribuidoras que era com a ONU disse que era com o Capitão Kirk, o Capitão Kirk disse que não era com Mário ele. Barcelos, haja cérebro para aguentar tudo isso. Tu tens uma revista nas mãos que fala sobre É verdade, né? o cérebro. O cérebro. O eu me meu tá lembrei esgotado já. Do Descartes, eu penso, logo existo e tal. Eu adoro a leitura, vocês sabem disso, e conversando com meu amigo Baranzelli, hoje eu peguei essa revista, que é a revista Isto É. Revista Isto É, sobre a síndrome do pensamento acelerado. Daqui né? Interessante. Pensar precisa é ler. bom, Não, precisa pensar com lucidez é ótimo, porém pensar demais é uma muito bomba ótimo. contra a saúde psíquica, o prazer de viver e a criatividade. Né? Não são apenas as drogas psicotrópicas que viciam, mas também o excesso de informação, de trabalho intelectual, de atividades, de preocupação e do uso do celular. Você vive esses excessos? A pergunta é essa. Todos eles levam a mente humana ao mais penetrante de todos os vícios, o vício em pensar. O vício em pensar. Eu, por exemplo, que sou meio maluco e tal, eu penso muito. Eu durmo 2 horas, eu durmo 2 horas. Onde é que eu mostro essa revista? 2 horas? 2 horas, não Deixa assim. 2 horas, 3 horas, no máximo por noite. Porque eu fico pensando nas coisas e tal, leio O cérebro muito. também precisa de um descanso. Então, mas para um Certo, pouquinho, mas certo. tem uma ambiguidade nessa revista. Você leu a manchete de capa? Não, eu estou falando de um assunto aqui, o Alzheimer, é outra Não, mas coisa. Você sabe o que eles dizem que é o maior remédio contra o Alzheimer? É manter o cérebro ocupado, pensando. Mas não excessivamente, ele também disse, eu Sim, falei mas exatamente. qual é a não. medida certa? Mas a medida certa é o que o organismo, Não, é que tu não vai tomar, tu vai estar no permite. cérebro. Dá licença, só um pouquinho. Só um pouquinho, ó. Só um pouquinho. Vocês estão falando 3 coisas diferentes. Deixa o Marne concluir o assunto dele, por favor, vocês dois. Conclui, Marne. Não, eu gostaria de concluir porque essa revista é importante. Além deste assunto que eu já expliquei, ela trata sobre o uso do café das pessoas. O Brasil é o 2º país do mundo em que se toma mais café. Primeiro os Estados Unidos, e nós somos o maior exportador de café do mundo. O benefício do café. Os males do álcool, o que o álcool faz para os neurônios, e tem uma série de artigos aqui importantíssimos, é uma revista baratíssima, super interessante, que aliás é a única revista que eu compro porque vale a pena você comprar. Relação custo-benefício. Isso, você vai dissecar essa revista e você vai achar coisas formidáveis nessa revista. Eu Fácil gostaria de ler os benefícios do café. O quê? Os benefícios do café. Bom, aí tem que procurar aqui, mas, Mas o café mas- não tem só benefícios. Malefícios Para a também, mulher né? tem malefícios muito severos. Tipo o quê? Entre eles, ele bloqueia toda a eficácia do cálcio. Sério? Eu nunca Mas fui de café tomar em café. excesso. Agora eu comecei e não parei mais. Um café por dia para mulher. Um café por dia, mas aqui diz E que... dependendo... E café com E leite. dependendo, não. Café, Eu tomo só café com cafeína. leite. Cafeína. Tu não é mulher, tu não tem problema de cálcio. Mas por que não que eu te contaram, tu não é mulher, não tem Tu toma problema. café, Magda? Eu tive que parar de tomar café. Porque tu sabe que osteoporose é uma coisa. Eu tomo de 3 mulher. cafezinhos por dia. Não, osteoporose é um problema de mulher. Mulher perde cálcio com o avanço da idade. Então, osteoporose é uma coisa que algumas mulheres podem ter. E homem dependendo idoso? Ah, bom, Maria. Ai, olha, ele Não, eles adoram. Ele enveredou Gustavo Vitorino, pro agora outro tu lado. pode questionar a qualidade do... Tá, mas antes disso, toma descafeinado. É porque senão fica confuso. Ele está falando de uma coisa e tu já Me atravessou chamou a muito. atenção, Sim, me tudo bem, chamou eu a atenção, entendi porque o teu... o Você viu a capa aqui, Sim, pois é, mas é que tu do estava falando de uma Alzheimer. coisa. Síndrome do pensamento acelerado é uma coisa, e sim, Alzheimer é outra coisa. Tio, deixa eu falar. Tá pronto. Acabou o assunto da síndrome do pensamento acelerado, que ele tem. Tenho. Agora ele está preocupado Não que só pensamento. todas essas coisas Alzheimer. e o Alzheimer. Assim, ó.
Me presta a revista que eu Não, consegui. é que me chamou a atenção a Eu entendi a ambiguidade da matéria. O Marne leu uma matéria interessante e a capa traz outra matéria interessante, Mas que é são duas a matérias. que é a proximidade. Sim, são Ele matérias já diferentes. sabe, não implica. Mas é engraçado tratar dos dois assuntos na Os mesma dois assuntos revista. na mesma revista, porque a medicina está comprou perto da essa cura do briga Alzheimer, ou completamente. pelo menos já está avançada na cura do Alzheimer. É mesmo? Sim, e eles entendem que a cura do Alzheimer, eles entendem que o cérebro é muito mais do que uma massa encefálica cartilaginosa. O cérebro ocupado. O cérebro tem- Ocupado. Deixa eu ter- Prevê o Alzheimer. Deixa eu terminar. Deixa, mas tu leva muito tempo para Dona concluir. Coisa, peraí. Eu quero dizer o Dona seguinte. Coisa, mas que falta de respeito. Assim, ó, é que o que acontece? São homens, né? Os médicos entendem. Eu queria ter a minha franja. Os médicos entendem, Magda, Sim. estão entendendo Sim, seu que coisinha. o cérebro é muito mais do que um tecido cartilaginoso que acumula corrente elétrica de microamperes. O cérebro é também um músculo que precisa ser exercitado. Sim. E eles entendem Mas que não a é só arte o de cérebro. pensar... Tu me perguntou Atenção. algumas vezes, ele pode. A arte de pensar não pode. é uma forma de exercitar. Porque Sim, as correntes elétricas oriundas do pensamento e da reflexão fazem com que o cérebro se contraia, ou Claro. seja, um músculo trabalhando. Sim. Muito bem. Essa teoria que o Marne leu ali, que traz nessa matéria, é interessante. Vista ruim essa. Porque a cura do Alzheimer, a busca da cura do Alzheimer começa exatamente nisso. Eles entendem que o Alzheimer é exatamente a capacidade que o cérebro perde de reagir aos impulsos elétricos. Então, assim, é como um músculo atrofiado. Os neurônios. Sim. Um músculo atrofiado. E aí o que acaba acontecendo? Eles entendem que você precisa exercitar. Mas, ao mesmo tempo, a matéria que o Marne leu é interessante, porque se você exercitar demais, você acaba provocando um dano. Então, assim, cabe à ciência agora dizer aonde começa o remédio e aonde começa o dano. Tu nunca ouviu falar desde pequeno, não tem umas pessoas que são assim, tem umas carinhas de maluquinha e tal, e que aí tu diz assim, porque ele estudou muito, ele é muito gênio, muito não sei o que tem. Eu conheço algumas Sim. pessoas assim, Sim. são provavelmente nessa pessoa faixa. muito inteligente. Da faixa do mar. É questão de nerd, né? Meio fora da casinha. Mas isso também porque depende do cérebro de cada pessoa, também tem isso, né? Tem gente que não tem. Tem gente que não tem, pode usar. O tico e teco não funciona. Pode usar, olha aqui, pode usar muito, Amebado, pode usar amebado. pouco, que o cérebro, ó. Mas por que Tô nem aí, o senhor está olhando tô para o nem Chicão aí. Não, Tofani você por usa quê? pouco, às vezes não tem mesmo. Por que o senhor olhou para o Chicão Tofani? Agora, o que eu achei, vou te dizer o Achei a seguinte, camisa essa bem revista legal. já foi bem mais gordinha, hein? Não, mas são duas. tá Vem forte, duas. Não é É chato. parcelado. Mas já que a gente está falando em saúde, Isso eu cérebro, já né, sei. estresse, vocês sabiam que saiu um estudo feito pelo Centro Nacional para a Pesquisa Científica da França e, ao contrário do que muita gente pensa que fuma para acabar com o estresse, né, para dar aquela relaxada, é totalmente o contrário, diz essa pesquisa. Diz que a exposição, a falta de nicotina produz estresse. Todo mundo pensa, mas não. A exposição a esta viciadora molécula pode produzir o efeito inverso. E aí dizem que a nicotina pode produzir mais estresse. E a maioria dos fumantes fuma, vou fumar um cigarrinho que eu tô estressada, vou dar uma calmadinha, vou dar uma relaxada. E esse estudo mostra que é totalmente o contrário. Você está falando em médico aí, você sabe que as entidades médicas estão quicando com o ministro da Saúde, né? Por quê? Porque o ministro da Saúde disse que o SUS vai parar de fingir que paga e os médicos param de fingir que trabalham. Essa declaração foi Isso aí é complicada. horrível, isso já Eles se tá sentiram dando ofendidos. com coisa e razão. tal. Eu gostaria que as entidades médicas também explicassem o porquê que de uma hora para outra os laudos do INSS mudaram radicalmente. Agora eles não estão aposentando ninguém, estão mandando gente aleijada procurar trabalho aleijado. Eu queria que me explicassem. E não adianta ficar brabinho. E se quiserem me processar, me processem. Eu tenho provas, documentos de gente aleijada, sem músculo retirado da perna, 2, 3 cirurgias, 3 anos Fala, essa palavra inutilizado. é tão feia. Eu E também aí, acho horrorosa essa eu palavra. quero fazer com que alguém das entidades médicas que defende os médicos me digam, escuta, parecer médico, ele é dado pelo quadro patológico ou pela vontade do patrão?
Eu queria que os médicos, os peritos do INSS me explicassem, porque eu tenho coisas assustadoras no meu escritório, de gente que está tendo, gente aleijada, que simplesmente cancelaram e mandaram voltar ao trabalho. Não é aquelas doenças assim, depressão, coisa e tal, que está sujeito a um questionamento. O motorista perdeu o pé e é obrigado a voltar para dirigir. Atrofiado o vendedor perdeu o movimento na perna. O sujeito trabalha há décadas de vendedor, perdeu o movimento da perna. Sabe o que o médico disse para ele? A empresa que arrume alguma coisa para fazer por lá. Nossa. O que é isso? O cara está há 3 anos, fez 3 ou 4 cirurgias já, não tem mais o músculo da perna, não tem tendão. O médico do INSS mostrou para a cara, olhou para a cara dele, só que procure um emprego. Ah, e tem mais. O médico ainda mandou caçar a carteira dele, sabia? Carteira de motorista não tem condição de dirigir, mas, no entanto, tem condição de trabalhar. Ah, e casos como esse, eu tenho pelo menos mais meia dúzia lá no meu escritório. Eu queria que essas entidades médicas que se sentiram ofendidinhas, que explicassem esses laudos dos peritos do INSS de uma hora para outra. Aí são todos laudos médicos, viu? Médicos como os que deram laudo, considerando essas pessoas incapazes. Boa noite, bancada. Minha avó Zaida está de aniversário hoje. 70 anos de idade. É muito fã de vocês. Gostaria que mandassem parabéns para ela. Ela ficaria muito feliz. Desde já agradeço atenciosamente Melissa Vargas. Dona Zaida, vó da Melissa, parabéns, feliz aniversário. Feliz aniversário, feliz 70 anos de idade. Marli Barcelos, parabéns. Acha os alfarrábios aí. E hoje também, quem está de aniversário Você falou a nossa... alfarrabos? Alfarrabos. Mas a maldade do senhor. Quem está de aniversário Não, é a alfarrabios. Gustavo Vitorino, dá licença. Para mim, o cara parou, fez um selfie comigo e disse assim, Chicão, é o seguinte, eu acho que o Vitorino nunca na vida vai ser assaltado. Eu perguntei por quê. O ladrão chega lá com o revólver, me dá grana, celular e o relógio. Papapá, tu é uma vítima do desequilíbrio social, ele vai desobrar tanto o ladrão vai dizer, não aguento mais esse cara. E ele ganha uma mulher assim, ele fala tanto que a mulher termina ficando com ele para me livrar desse cara. Muito bem. Depois eu tomo um banho e fico... Olha a Magda, muito Quem está de aniversário hoje é a nossa diretora, nossa amiga, sempre muito atenciosa conosco, Cristina Gadre Jardim. Ela ao lado do seu marido, dos seus filhinhos, está de aniversário. Então vamos cantar parabéns para a nossa diretora? Parabéns! Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito bem. Quem mais faz aniversário no dia de hoje? Aquela outra bonequinha não. Outros aniversariantes. Pô, chefa não. Bem diferente da Cristina pela idade aqui, né? O Leonardo Vilar, que está completando hoje 94 anos de idade. Em plena atividade. E agora eu fiquei espantado com a idade da Beatriz Segal. Quantos? 91. 91, vi uma Ela entrevista. é filha do Lazar Segal? Não, ela casou com o filho. Casou com o filho do Lazar Segal? Isso. Casou com o filho e fez depois um curso de teatro, parou. Pra quem não sabe, Lazar Segal foi um grande pintor. É o Odete Reutemann? Quem matou o Odete Reutemann? É verdade. Completando 91 anos, uma mulher culta, professora de francês, viveu na França, chique, uma mulher com finesse, né? Raffiné, a palavra exata. Raffiné. Beatriz Segal. Neila Torraca, completando hoje 73 anos. Meu querido amigo já falecido, Hilton Franco, que eu trabalhei com ele, foi um dos maiores diretores da televisão brasileira, foi diretor dos Trapalhões, foi diretor de uma série de programas de televisão. O apresentador e locutor, jornalista brasileiro, completando 70 anos hoje, o Marcos Rummel. Marcos trabalhou 20 anos na Globo, tem uma voz linda, agora está na TV Record. O cantor Leonardo, que dizem ser o melhor cantor sertanejo do Brasil, completa hoje 54 anos. Né? Não. Hein? Não é o melhor cantor sertanejo. Não, dizem. Isso, tem gente que gosta, Gustavo Vitorino. Hulk, o futebolista brasileiro, que completa hoje 31 anos de idade. São esses os aniversariantes. O Hulk. Não dá para falar, o Vitorino interrompe sempre. O Hulk sempre tem a mala pronta, né? Desculpa, Marco Marcelo. Ele interrompe, eu fico eu vou conversar com a nossa diretora, fica tranquilo. Magda, eu quero mandar um beijo para os telespectadores. Eu estou recebendo algumas mensagens aqui no meu Instagram perguntando do meu cabelo. As pessoas gostaram do meu cabelo hoje. As pessoas gostam muito do teu cabelo. Quem faz o meu cabelo é a dona Cecília.
se você quiser entrar em contato, liga no telefone 98580-7974. Ela que faz as minhas luzes e ela atende vários salões, então é só marcar com ela. 98580-7974. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Beijo. Eu quero falar agora, rapidamente, de quanto custa pode demorar, não precisa ser o rápido. judiciário brasileiro. O segundo maior gasto do Brasil é o judiciário brasileiro, 175 bilhões de reais. Eu estou aqui com a informação. Vou olhar para ver. O número parece espantoso. 175 bilhões ao contribuinte brasileiro no ano passado. Um crescimento de 270% comparado ao ano de 2015. Né? O ministro Gilmar Mendes disse que o judiciário, né, ele do Supremo Tribunal Federal, não freou regalias. Né? Ele fala, o Gilmar Mendes, do baguncismo institucional do Brasil. Só perde para a Previdência. Quer dizer, os servidores custam 175 bilhões de reais. A Justiça que demora tanto, né, para dar a sua sentença, depois vai para isso, vai para vai para o Supremo, vai para... Sabe, é incrível. Ó, ficamos apenas atrás de El Salvador. El Salvador. Aí está. Pois é, agora é engraçado é o Gilmar Mendes dar opinião sobre isso. Dá um pitaco. Imagina. Ele é um privilegiado. Com ele falando das cenouras. Para. O olho, Chicão vai... Deixa eu mandar um abraço aqui para dona Verônica Stasiak, lá do Cristo Redentor. Dona Verônica, que está de aniversário hoje. Dona Verônica, um abraço. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho com a gente aqui no nosso Atualidades Pampa. Parabéns para a senhora, tá? Tá. Olha aqui, ó. Ouviu? Tu falou aquele dia do cuidado para não cair no golpe do amor. Tá repercutindo. Não tá repercutindo, não. Tá em tudo que é noticiário aí. Tu falou mal de nós, tá? Quem falou? É aquele menino ali, lembra? Ah, tá, eu não. Não, ele. Ai, que susto. É tu mesmo, menino. Eu falei mal de quem? Falou, debochou da Jéssica, que a Jéssica estava lendo aquilo, que é bem capaz que alguém ia cair nessa bobagem, que não sei o que, não sei o que. Muitas mulheres caem no golpe do amor e homens também. Sim, entre a gente aqui não tem. Olha, ele tem Mas quem é que nunca caiu no golpe do amor? Quem nunca, né? Eu saí debochando. Até tu, Marne. Mas eu principalmente, eu sou muito emotivo, um homem tão romântico. sábio, tão inteligente. Mas que barbaridade. Quando bate o coração, não tem. Claro. Vai dizer que a dona Magda nunca se apaixonou. Eu? Muito. Eu, inclusive... A senhora já foi enganada? Fui. Claro que fui. A gente aprende com as quedas. Não é verdade. Não, a gente é burra. Não, comete o mesmo erro depois. Pior é que Agora, isso é Nietzsche, hein? O eterno retorno. Eu voltarei para fazer as mesmas coisas. Eu voltarei e vai fazer as mesmas coisas. A gente fala que vai mudar e não muda nada. Não, a gente Ninguém muda na sua essência, né? Exatamente. Isso é verdade. E que tal o envio feito pela nossa Prefeitura de Porto Alegre, a nossa Câmara de Vereadores, para redução das isenções em tarifas de ônibus. Ou seja, o fim da gratuidade para idosos entre 60 e 64 anos, limitações para passagem escolar e desobrigação da presença de cobradores. Estas estão entre as propostas feitas pela EPTC ao Legislativo Municipal. Na verdade, o objetivo de tudo isso é colocar um freio no preço da passagem dos ônibus em Porto Alegre. Aí sim, né? Se diminuir o preço... Sim, mas é muita isenção. Não vai. Agora, se não mudar nada... Somos nós. Pois é. Quem paga a isenção somos nós. Nós temos uma Câmara de Vereadores absolutamente populista, que faz e que aprova qualquer bobagem lá, sem querer saber de onde sai a conta, você vai parar no preço da passagem. Fica cada vez mais caro. Só que assim, ó, vamos passar a informação de uma forma correta. A passagem hoje tem um preço. Esta proposta a ser apreciada, se possível, feitas essas reduções, esses cortes, não vão reduzir a passagem de hoje.
Não vão reduzir essa passagem que existe. Elas poderão evitar que este preço, na próxima vez que seria momento de aumentar a passagem, fazer com que ela não aumente. Ah, não, né? Sim, aí mas não, já é alguma coisa, A gente quer resultado agora, não, né? mas não tem, não existe A gente precisa que isso. diminua o valor. Não existe isso. Muito alto. Se Não, se nada for feito, ela vai aumentar. A estimativa é que chega a 4,50. Exatamente. É verdade, 4,50. A ideia é essa, entendeu? Sabe? É sempre o povo que... Pois é, mas igual algumas pessoas também serão prejudicadas. É uma proposta entendeu? da EPTC, né? É uma proposta da EPTC ao Poder Legislativo, né? E aí Não vai aceitar a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. né? Mas é porque aí é político, né? Sim, mas a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a esquerdada ela tomou conta, virou bagunça. Enquanto isso, o salário deles continuam, né? Ah, não, eles continuam alto, legalzinho, sendo é. aumentado. E aí também tem uma proposta também de melhoria no transporte coletivo, não é só para um lado, né? Falando esquerdalha, vocês viram o vídeo da Glaze Hoffman? Que eu mandei para vocês? Que coisa, Magda. E isso foi antes daquele movimento todo, né? Que coisa, a dona Glaze Hoffman dizendo que sim, ela quer o desemprego. Quanto mais desemprego, melhor, porque é mais fácil de ir pra rua, fazer esculhambação. Nós temos que ser violentos, temos que... Que é isso? Depois de apoiar o Maduro, meu amigo, não tem mais explicação. Meu né? Deus, essa Glaze Hoffman tinha que ser Ela é presa. insana. Essa mulher Ela é terrorista. insana. Isso é terrorista. Insana. Isso é terrorista. Diz que ela fez Isso uma aí é coisa de terrorismo para uma terrorismo. nação. Nasceu no Você país querer que errado. aumente o desemprego para poder ir pra rua, para fazer arruaça, para não sei o quê. Como é que ela diz? Nós Gente, não essa mulher queremos tinha que ser presa. Essa mulher é fora da casinha, gente. Como é que o Paraná votou numa mulher dessa? Não se elege sabia? mais lá, não se elege mais. Não, tomara, o Fui Paraná eu que tem que mandei pra acordar, vocês. pelo amor de Deus. Mas ela tá bem empregadinha, presidente do PT, os bilhões que o PT roubou esses anos todos, dinheiro não falta ali, né? E enquanto isso, na posse do novo ministro da Cultura, o senhor Sérgio Sá Leitão, o presidente Michel Temer, ele promete ajuda federal para as escolas de samba do Rio de Janeiro. Sim, agora ele está prometendo de tudo, né? Tudo, né? Tudo um pouco. Claro, arrumou dinheiro, né? Deu um gasolinaço na Arrumou gente. dinheiro, não tinha, arrumou e dinheiro o- na escola de samba. Sim, deu um gasolinaço em nós para fazer política. E o ministro como é que é? Não é da Aeronáutica? O nosso aqui, ele disse que não tem policiamento, é só fazer uma olhada, assim, não vai ter polícia mais para o Rio de Janeiro, estão É só falando. onde passa o véu da noiva. Exatamente, não vão entrar em coisas muito específicas, enfim, tá bem complicado, Eu fico preocupado pelo seguinte, porque você aumenta imposto e aí 48 horas depois de toda essa encrenca, o ministro ainda vem dizer que não, que se for preciso vai aumentar de novo. Quer dizer, faz chantagem com a nação. Mas agora... Aí aparece dinheiro para ajudar o Carnaval do Rio de Janeiro. Libera Emendas. quase 5 bilhões nos últimos 60 dias, quase 5 bilhões em emendas para os políticos do PMDB e os políticos amigos que votaram nele, do DEM, do PSDB, que estão garantindo as votações dele. Sabe, a disfarçatez ganhou as ruas. Perdeu o limite. E o Aécio disse que parece que o Aécio agora vai largar o osso em agosto. O Aécio é outro, que nem Lula. O Aécio é outro que era para estar preso também. Também, né? Ele está preso há muito tempo, esse Aécio. Já que falou no Lula, o Tribunal Regional Federal, ele mantém o bloqueio dos bens do Lula, né? Sim. Mas o Lula tem muito dinheiro. Ixi. Tem, né? Ganha como ex-presidente. Acharam 400 mil em continhas assim de uso cotidiano, continhas de... Nossa, viagem, como está parecendo. Olha, a gente 400 mil, sabia que ele 400 mil. tinha dinheiro, mas ele Aparece aparece de tudo que é lugar, né? Tá aparecendo Surge dinheiro para dinheiro. pegar investimento, 8 milhões só do fundo de pensão que ele comprou. 9 milhões e 9 300 milhões e mil. pouco, sabe? Aí 3 apartamentos, um terreno, uma área de terra lá em São Bernardo do Campo, 2 carros. Imagina, o cara metalúrgico ficou milionário. Mas segundo Os ele filhos não dele sabe, são tudo né, o rico, que ele tá tudo ganha, milionário. de onde vem o dinheiro, ele não sabe de Ele nada não sabe, disso, exato. não. O Lula é o fenômeno, é o único cara que quer de volta um negócio que não é dele. Não, porque ele diz, não, isso não é meu, eu não sou dono desses apartamentos. Ele quer de volta. Olha aqui, ó. Vamos prestar atenção numa coisa aqui, ó. Olha aqui. Que momento. Olá, meu pai, Geraldo de Esteio, assiste todos os dias o programa. Ele, infelizmente, teve um AVC de tronco e não sai mais da cama. Pois, além disso, tem quase 200 quilos.
muito emotivo por conta da condição que vive. Ele adora o programa de vocês. Por favor, mandem um olá para ele. Agradeço desde já. Sou a Thaís, filha dele, nós somos de Tramandaí. Seu Geraldo de Esteio, que bom que o senhor passa o seu tempo nos assistindo, que bom que o senhor compartilha conosco os seus momentos. Um beijo para o senhor, manda um beijo aí, mande abraços para o seu Geraldo e para a Thaís, que mandou esse e-mail para nós. Beijo, seu Geraldo, lá em Tramandaí, minha praia, adoro. Seu GG, valeu, seu GG. Seu GG, ele não pode. Dona Magda, Firme aí. Dona Magda, a importância que é o rádio e a televisão. Né? A amizade que as pessoas estão nos vendo em casa, a gente não conhece as pessoas, né? As pessoas na rua que vêm cumprimentar e tal. Que coisa maravilhosa, impressionante. Agora, isso faz com que as pessoas que têm esse privilégio de estar aqui, ou outros canais de televisão, tenham responsabilidade naquilo que eles estão falando, que falam todos os dias. Porque eu vejo tanta gente, Dona Magda, dizer tanta bobagem, como essa senhora, essa Gleisi Hoffmann aí, se colocar ao lado do ditador Maduro, propalar e propagar o avanço da miséria no país. Mas que brasileira é essa? O que ela pensa? Que essa senhora tinha que sair algemada ali com uma carceragem do antigo DOPS. Ah, pelo amor de Deus. Aqui, ó, um dia tu vai dar razão pra mim. Mas eu já dou Mas a gente dá razão, Chicão. O meu tio, Tenente Coronel Antão Schwartzbach, era o homem do COI, DOD, DOPS e a CNI. A verdadeira polícia que teve no Brasil. O resto não foi polícia. Aquela era a polícia. E hoje estão se dando conta de que a tal de ditadura militar não era bem assim, não. Ô, Chicão, deixa eu te fazer uma entrega para ti aqui ao vivo e a cores. Hoje, lá no evento em Guaíba, o vice-prefeito da cidade de São Jerônimo, Julião, meu amigo, teu amigo, programa de rádio, mandou esse cartão para você e disse que o evento Miss TV foi um dos melhores eventos de tivemos beleza. Oportunidade, as mulheres não tinham oportunidade. Mandou um cartão para você vida. com um bilhete de carinho ao amigo Chicão. Já é prefeito, vice-prefeito. Ele tinha um programa de rádio. Sabe por quê? Porque o Miss TV entrava na vila da cidade do interior, onde a garota só tinha uma chance de sair na televisão, participar do meu programa e ganhar um carro no final do ano. E não tinha marmelada, nada. Eu comprava o carro e pim, dava pra E quantos anos teve? 10 anos. E lançou mulheres importantes em Porto Alegre. A Vanusa Spindler, Vanessa de Oliveira, Andréa Zambrano. O senhor namorou quantas? Leila Schuster começou, que é casada com o dono daqui do Brasil. Joana Sortica, que depois virou minha esposa. Mulheres belíssimas. Eu perguntei quantas o senhor namorou. Querido, eu nunca misturei trabalho com namoro. Não, estou perguntando, não estou A mulher que trabalha comigo, ela é soldado. Ela não existe. O meu olhar passa através dela que nem um raio-x. É que nem o guarda ali na frente, entende? Por isso que eu subi. Essa é a história aqui, onde se ganha carne e não se come o pão. Da minha época, nada melhor que Bauru. Subi a Como é que é? Onde se ganha o pão, não se come a carne. Esse é o ditado. Aí o Gustavo Venturelli disse assim, que bobagem, não tem nada melhor do que um bom Bauru. É bom, né, Nenê? Mas ele está muito Bauru é bagaceiro. coisa de velho, agora é hambúrguer. Não, mas o hambúrguer é aquela Xizão mesmo. Assim, O bife de hambúrguer o é bife de moída. Que O outro é bife moidinho, mesmo. coisa e tal. Bauru é bife. E o Bauru é bife. Leva o ser humano a comer Lembra que tinha um negócio em hambúrguer. Porto Alegre, não sei se ainda existe. Lembra do Bauru do Trianon? Nossa, Existe até hoje. mas é bom como era antigamente. Muito bom, excelente. Sabe qual é o melhor Bauru de Porto Alegre? Eu podia agradecer o comercial. E o mais caro de todos é o Bauru do do Barranco. Pampa, viu? Tem Bauru. Hoje eu comecei a trabalhar. E tu quer saber se tá bom ainda, Eu né? quero saber se tá bom ainda. Fazer um teste. Aceito o Olha aqui, ó, um projeto de Sabe que lei... leva uma mulher para comer Bauru? Não tem a mínima chance. Só essa mulher tá um karma. Tem Às karma. vezes é um charme. Amigo, Se tu leva a mulher, sempre vai comer assim um fazão. A mesma mulher. Uma Não, mas pra comer um Bauru, Se amor, hoje nós vamos fazer uma coisa um super cheeseburger, diferente. então. A parceria, ela tem que acontecer, Chicão. Concordo Quando contigo. comendo Mas- sushi mas ou um X na cheeseburger, esquina.
com mostarda e ketchup, botando o dedo na boca? Não, botando o dedo na boca? Não. Cheeseburger é a comida mais bagaceira que tem. Não fala. É considerado. Eu adoro. Mas querido, olha pra ti, querido. Eu adoro. Com batata frita, então. E tem mais, e o cheeseburger pra ser bom tem que ser bem melequento. Tem que Aquele fica com os dedos, tu enfia o dedo no pão assim, ele atravessa. Imagina o sex appeal desse cara pelado. Meu Deus! Chega, diz a outra aqui no meu ouvido, chega. Chega. Não, e depois, parei um pouquinho, depois entrar no carro contigo, com cheiro de gordura. Ui, que medo! Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Hoje os torcedores do Internacional... Não adianta lavar a mão. Atenção, presta atenção. Hoje os torcedores... Notícias de Jéssica Weber, fica quieto, por favor. Não, hoje os torcedores do Internacional resolveram apelar, né? Colocaram sal grosso perto do campo ali pra ver se atrai, sei lá, se atrai Tinha que baixar uma toalha com sal grosso no lombo daqueles jogadores. Muito bem. Eu tenho uma notícia fashion. Posso, Magda? Posso? Chicão. Uau. Não está definida ainda a ida de Neymar ou não. Não, tá uma novela. Vai. Tá uma novela, mas ia sair hoje a definição. Não saiu. E o Neymar, ele quer que, além da ida dele por 110 milhões de reais por ano... Por 10 eu ia. 110 milhões de reais por ano, sendo que o PSG terá de pagar uma multa de 814 milhões de reais. Não vale tudo isso. Quase 1 bilhão de reais para o Barcelona. Tá, fora isso, o Neymar quer 4 reforços. Um que ele não revelou e os outros seria Dani Alves, Já tá lá. que já foi, e aí aumenta ainda mais o burburinho. Felipe Coutinho, que estaria no Liverpool e teria uma dificuldade de tirar do Liverpool e levar para o PSG o Felipe 80 milhões Coutinho. de euros. E o Alex Sanches. Que O que eles eu querem imagino que o Neymar Que ele queira? tá- ele não vai pro- quer montar o time time? de Pra aparecer. confiança, um time que jogue para ele chegar um dia ele não vai e pra ser lá. o melhor do mundo da FIFA, que o Messi e o Cristiano Ronaldo estão ganhando aí há 10 anos todos os prêmios. Olha que uma amor. estratégia. Olha que amor. Muitíssimo obrigada. Ele, meu pai Geraldo, ficou muito feliz pelo Olá que ganhou. Beijos, Thaís de Tramandaí. Já era fã de seu programa, agora fiquei 1 milhão de vezes mais. Para nós faz muito bem também saber que alguém ficou feliz e saber que nós conseguimos fazer a felicidade de alguém com um gesto simples. Para E que nós faz melhor muito bem. ainda. Né? Olha aqui, ó. certeza. Complementando o raciocínio, diz o Silvio Mamarella. Opa, deixa eu ver. O Brasil foi número brasileiro, não estava preparado para a liberdade. Mas a gente, eu já li isso aqui, Silvio Mamarella, que você mandou, eu li no programa. Eu gostaria de saber o porquê. O que é isso, Scantofani? Não, ele sempre participa muito do nosso programa, Breno, não é assim? O quê? Boa noite, a Cris é linda e fez uma belíssima apresentação do Pampa Debate. Um beijo a todos da bancada. Andréia de Pelotas, é verdade, fez muito bem. Vitorino, meu marido teve sua arma devidamente registrada, furtada de dentro de nossa casa. Fez BO e posteriormente foi chamada depois porque sua arma foi localizada nas mãos de um assaltante. Ele disse que queria sua arma de volta, foi orientado no próprio fórum a protocolar o pedido de próprio punho e assim o fez. Um ano depois, sem nenhuma resposta, foi lá novamente, foi informado que seu requerimento não tinha valor nenhum, porque precisava ser feito por um advogado. Alegamos que seguimos a orientação que recebemos dentro do próprio fórum, criamos um caso e diante disso ficaram de nos dar a resposta. Resposta no caso foi de que a arma não seria entregue porque o registro estava vencido. Meu marido gastou R$800 para renovar um registro e apresentar na justiça. Depois disso foi informado que a arma não seria entregue porque era prova no processo e porque não foi apresentado o registro. Ela disse que foi 2 vezes. Onde fica o direito de propriedade dele? Quem garante que a arma ainda está no fórum? É um bem que está depreciando sem manutenção. Quem responde por isso? Ele foi roubado pelo poder público. Não, o quadro que ele pinta aí, ele foi roubado pelo poder público. Acho que caberia uma ação judicial de indenização, que vai levar alguns anos, né? Uns bons anos, para tentar recuperar o valor da arma e ser indenizado pelo poder público pelo valor da arma. E se não receber um precatório para daqui não sei quando. Esses precatórios O maior aí, inimigo do cidadão hoje no Brasil é o poder público. A máquina cresceu e se tornou um fim em si mesmo. Hoje, de cada 5 pessoas em idade laboral e com trabalho fixo ou trabalho regularmente habilitado, está pendurada no serviço público.
E 2 em cada 5 dependem de empresas que têm negócios com a máquina pública. O Brasil se tornou um gigantesco cabidão. A Grécia, com 4x1, quebrou. Por que vocês pensam que o Brasil está nesse sufoco? Aí... Deixa eu dizer uma coisa, eu vou ler um outro e-mail, deixa eu explicar uma coisa para os nossos telespectadores. Às vezes eu digo, mas não sei se todo mundo ouve, muitos e-mails que são mandados para nós durante o programa, a gente lê ao longo do programa da meia-noite também, né? A gente não consegue ler todos, então a gente vai lendo no outro programa também, então... Não, porque eu já expliquei. No rabicho. O programa é o programa da meia-noite, em virtude de nós não termos compromissos com a rede nacional, ele é um pouco maior, então não perca as esperanças. O programa da meia-noite a gente lê alguns outros e-mails. Quero cumprimentar o pessoal do curso de emergência do Sesc Senac. Ele escreveu SESC, mas eu acho que é Sesc Senac de Santa Maria, e dizer que vai acontecer no próximo final de semana em Canela. Aqui em Canela, o curso de radioamadorismo. Quem dá essa informação é o Bernardo de Santa Maria. E você vai perguntar, como é que eu faço para saber? Só você entrar no site do SESC ou do Senac e você tem as informações. Procura ali, porque eu estou palpitando, porque eu conheço os serviços do SESC e do Senac, fiz muitos eventos ao longo da minha vida para eles e sei que você acha tudo no site, é super fácil de encontrar também. Fala, Jéssica. Mas ficou o dólar hoje, hein? Eu não vi. Não sei porque eu não opero essa faixa. Subiu? Não topar dessa operação. Não, essa operação não é fácil. Subiu. Mal tem Esses dinheiro. papagaiados que estão fazendo na economia, só pode subir, né? E 3 em cada 10 brasileiros com idades entre 18 e 24 anos estão totalmente desocupados, sem pecado, emprego. né? 3 em quanto? 3 em cada 10 brasileiros entre 18 e 24 anos. A presa fácil para dona coisa essa e o PT. Gleisi E Hoffmann. muito- Dona Gleisi Hoffmann e o PT. E muitos destes não estão trabalhando e nem estudando. Também é preocupante, Tráfico né? de drogas. Tráfico de Desocupando drogas. a mente, eles acabam caindo na criminalidade. Falando em criminalidade, o que estão prendendo de mulheres criminosas? Muitas, Já viu? muitas. Então se inspirando. Não, e elas são tudo chefe de coisas, né? E estão se inspirando muito nessa novela das 9, da Glória Pérez, que é fantástica essa novela, porque ela mostra uma realidade do Rio de Janeiro e mostra uma pessoa, uma mulher que foi importante no tráfico de drogas no Rio de Janeiro algum tempo atrás. Então ela retrata, isso é uma realidade. E ainda coloca a belíssima Juliana Paz Ela vive ser uma intérprete. personagem que é uma mulher que existe, né? E viveu aquilo, a história de uma Isso, mulher é que verdade. viveu. Então não muita assisto. gente está se inspirando nisso aí. Mas muitas mulheres. ela é bandida na novela. Mas ela é Juliana? esposa de um Ela vai bandido. ser, ela é esposa de um Se bandido. torna E bandida. vai se transformar numa bandida. Olha só. Vai se Bandida. E ela é transformar linda, numa hein? chefe. É linda. Que negra. Ela é maravilhosa. Ah, pelo amor de maravilhosa. Deus. Olha, Melissa Rodrigues também, que pediu para mandar beijos para a avó Zaida, agradece, diz que ela quase não acreditou, kkk, quase morreu do coração. Ai, que pecado. Ficou muito feliz, muito obrigada. Para nós é um prazer também fazer a felicidade de alguém. Vitorino e Nobre Bancada, pergunta confirmada: suspensão do aumento dos combustíveis, pergunta se corre risco de confisco de poupanças, como na época do Collor. Não, Magda, assim, ó, não dá não pra, duvida não dá pra disso? duvidar. Eu não duvido. Ai, não porque- me fala, Vitorino, Olha eu aqui, ó. perdi um apartamento nessa bronca. Tá, mas olha aqui, lembra que o Michel Temer passou meses depois de assumir a presidência dizendo que não ia mexer em impostos? Lembra que o próprio Henrique Meirelles ficou mas é que dizendo não tinha- não, porque é um compromisso assumido da Não, claro, plataforma, claro, não sei o claro, que, não, que não ia tudo aumentar bem. impostos. Aí 6 meses depois acabou o dinheiro. Aí 6 meses depois acabou o dinheiro. Primeira coisa que ele fez, pô, vamos arrumar. Mas ele entrou numa Tem bronca. pacto O Sartori disse que não ia dar tarifaço. Era um dos compromissos. Foi a primeira dele. coisa que ele fez. Foi a primeira coisa que ele fez. Olha Não dá aqui, pra ó. confiar mais. Gustavo é muito bom. Gustavo. Não gosta mais. E aliás, até fizeram uma música pra mim, o Tim Maia, gostava tanto de você. Tá bom. Boa noite, pessoal. Magda, detesto ter que corrigir o Vitorino, mas este problema do dinheiro cobrado a mais na conta de luz não é culpa da ANEEL, e sim do povo brasileiro que não tem pena do próprio...
Não. Cacau. Abraço, Ricardo Andriotti Alves. Ele fez uma sacanagem. Foi uma sacanagem. Mas essa hora pode. Depois que eu li é que eu vi. Essa hora pode. Não, isso foi uma jogada seguinte. As distribuidoras, por contrato, mandaram uma planilha. Aquela famosa história da planilha que é feita por quem tem mais interesse na planilha, né? Aí mandaram a planilha para o Ministério das Minas e Energia e aceitou a planilha, estabeleceu o coeficiente, repassou para a ANEEL autorizou o aumento. Só que o aumento foi muito acima da inflação. E o cálculo que fizeram, o Tribunal de Contas da União calculou alguma coisa em torno de 7 bilhões de reais cobrados a mais dos consumidores brasileiros. Tem que devolver. Devolver? Não. Eu tenho que agora aguentar o Chicão, diz que eu gosto mais de ti do que dele. Que mimimi. Que a bandeira da Letônia está reclamando. Que mimimi, Chicão. O Reclama tá tão lindo nesse azul Tu não cooperou com claro. nada hoje. Querida, a minha presença é Ibope garantido. Mas assim tão quieto. Imagina o primeiro homem, o Ricardo Mack ontem, o Igor, um orador que o Não, menos. Isso é uma injustiça. Um Estado tem um ator que nem ele, numa novela das 8 da Que Globo. entra mudo e sai calado, Mas é o maior é o estilo dele. É o estilo mudo, É o Santoro, tem o estilo também. Todo mundo tem que falar que nem o Vitorino, blá, blá, blá. Cinema mudo. É cinema mudo. Faz quantos anos isso? O senhor é o maior ator Obrigado, que nós temos Max. em tamanho. O senhor Está lançando um filme, Os Parça. Ele fez uma foto, Os Parça, está fazendo esse filme, e ele que fez questão de bater uma foto em público comigo e dizer assim, diz pra bancada, diz no ar, diz pra Magda, que eu tenho orgulho da tua coragem, Chicão Tofani, de um cara que vai fazer 60 anos em dezembro, fazer um ensaio no artístico estilo Fine Art, que os guri não têm coragem. Não, sabe por quê? Porque eu sou descendente de Aquiles. Aí que tá. Entende? Isso é E tu vai na olha, vernissagem e tu vai adorar a vernissagem. As fotos vai amar. Eu vou adorar. Quando é a final? Dia 29 de agosto, no Quality Hotel, na frente do Parcão. Lugar trifashion. E tu vai estar nude não. Não, eu vou estar com uma das roupas que eu tô no ensaio, que é um terno estilo Al Pacino. Ah, mas tem um que Tem tá uma vestido. que eu seduzo uma modelo somali dentro de um carro. Mas tu vai Fica dançar no queijão? O nariz vermelho. Não, já Fica quieto. eu dancei no queijinho, porque eu era Tu tá com o modelo. narizinho Queijinho vermelho, não, queijão. Desse tá o cara desse tamanho pra dançar no queijinho. Pega o queijinho. Não, ele vai estar na forma toda. Vai estar na forma Não é numa toda, vai dançar no fatia. queijão. Sim, pô. Não, O cara que está lançando o trabalho faz um espetáculo. É normal isso, qualquer lançamento. Não é. Porque Querido, tu já não fez ofende isso? o meu trabalho. Tu já fez isso? Sim, quando eu lançava discos com a banda de algum amigo. Tu também tinha que ficar no discão, no play, né? Porque tu também não é eu ia lá e... Não é PP. Lançamento a gente tocava. Calva. Sim. Eu sim. Agora o rapaz aí tem que subir no queijinho. Olha aqui, ó, boa noite a todos, diz o Paulo Viana. Agora, para onde correremos? O senhor ministro Meirelles disse o seguinte, abre aspas, caso o aumento de impostos sobre combustíveis seja vetado em definitivo pela Justiça, então existia essa possibilidade, ô Vitorino. Não, mas eu tô falando... Presta o juiz tem razão. atenção, eu só fiz um charme, né, para falar. Certo, muito bem. O governo buscará outros impostos para repor as perdas. Fecha aspas. Pode buscar na casa da mãe. Igual seremos Não fritados. desiste. Igual seremos fritados. Eles não têm mãe, é verdade. Não fala da mãe dele. Esse barulho, senhoras e senhores, é a palmatória que usa a nossa A nossa diretora ali. Ela tá com eles no caderninho já. E ela é bonita. E o meu problema é o seguinte, não vai Puxa sobrar nada na bancada para eu trabalhar. E ela Já acha o tira. out style. Resta escolher, seremos fritados, diz o nosso telespectador Paulo de Nova Hartz. Resta escolher entre a banha ou o óleo. Bah. Eu gostaria que nesse pedaço do programa vocês largassem os celulares, interagissem comigo. Porque eu sei que é tarde, é difícil, mas eu tô um pouco cansada de falar sozinha, Porque eu entendeu? sofro da síndrome de pânico, sabe? Ah, mas eu é que falo muito e você tá cansado de falar sozinha? Sim, mas eu falo. olha o a seu Marley, dicotomia que você Marley tem. tá assim. Não, eu não tenho essa coisa de dicotomia, eu acho muito complicado. É, Eu não gosto mas de é ter bom com dicotomia. Tu não sabe lidar. Eu não sei lidar com Já dicotomia. tentou dicotomia com Eu, inclusive, nem vou mais usar isso aqui, porque quem fala comigo tá na minha frente, eu não preciso ouvir, eu só olho agora.
Como a senhora é doce, né? Machuca. Dona Magda, Pois não, senhor Marco Barcelos. eu gostaria de indicar uma nova profissão, não uma velha profissão. Opa! Não é aquela que o A Eli ia mais falar, velha do né? Não é aquela mais velha do mundo. Não é a tua, né? Que tu vai lá tomar. Que isso? Ele vai no centro da alfândega. E tem 4 gatas que circulam a madrugada sabe? toda. Já fosse lá comprar? Me falaram. Teu amigo aquele da bancada chega às 7h30 aí. Na Praça da Alfândega. antes. É. Tá, e aí, Marcelo, você Eu sabe quero aqueles falar Ganha caras que dinheiro com o inveja suor dos outros. Depois eu. Uma profissão maravilhosa que é piloto de avião. Eu? Não, uma profissão piloto de avião. A Boeing fala na necessidade de 2 milhões de pilotos e técnicos de voos em 20 anos. Né? Mais de 2 milhões de pilotos, técnicos e auxiliares de voo até 2016. O documento indica que a região da Ásia Pacífico, né? Ali a região do Pacífico, na Ásia, toda aquela região ali, movidos pelo gigante que é a China, que a China é o segundo país do mundo, mas vai chegar a ser o primeiro país do mundo, isso não tenha nenhuma dúvida. Então, as pessoas, os jovens que querem se preparar, não só para piloto, mas mecânico, engenharia, essas coisas todas, porque é um grande futuro. E você sabe quanto paga uma empresa chinesa por um piloto de Boeing, por exemplo? Quantos brasileiros que perderam seus empregos na Transbrasil, que perderam seus empregos na Varig, que perderam os seus empregos nas empresas, na VASP, né? Que eram pilotos de Boeing, foram embora para a China contratados com salário 8 a 10 vezes superior ao salário que ganhavam aqui no Brasil. Transferiram suas famílias para lá e estão vivendo na China. Então, é uma profissão fantástica. Eu sei que é caro. É caro, o né? O curso é caríssimo. As horas de voo são horas muito de voo, mas caras. tem que sair. E o início da profissão é complicado. Vai ser piloto agrícola, começar aquelas coisas. Mas vale a pena, porque você tem um futuro. E vai se especializando. É a formação, a educação. E não é qualquer pessoa também. Tem uma série de exigências. Bom, eu se sentar tem que ter uma saúde perfeita, tem uma série de coisas. Pegar um manjo, eu derrubo o avião na primeira. Não tem nenhuma condição de fazer isso. Mas existe, como você falou, de pessoas que são pessoas que são destinadas a isso. Tem pessoas que são destinadas a serem chatas. Como o Vitorino. Inconveniente. Não deixa os outros falar. Ele não cabe no banquinho aqui para pilotar. Ele não cabe no banquinho aqui. Ele apenas falou que não sabia pegar direito no manche. Assim, achei engraçado. E tu não vai largar o celular que eu pedi para largar e participar do programa? O seu Mário Barcelos, Ele adora o manche. Ele tem umas frases belíssimas, porque é um homem que tem um português correto, um homem que lê muito, coisa e tal. Não fica me E o vaselinando. português, coisa horrível. O senhor agora só está falando palavras de baixo calão. Ontem o senhor encerrou dizendo uma palavra que eu não me atrevo Não te atreve. a dizer. O senhor entrou, quando o senhor chegou atrasado aqui, o senhor já disse um palavrão. Não foi? Eu estou mentindo? É Eu verdade. não sei qual é a merda que eu falei. Não, parei. Eu falei uma bobagem. Sinceramente, eu não sei por que Então aí eu acho que a produtora tem que bater no Não é Vitorino. engraçado. Não, mas eu não sei o que eu falei quando eu cheguei. Isso essa mesma palavra. Foi isso? Foi. Eu acho que não pode deixar uma criança em casa assistir o programa. Eu acho Ver o Vitorino engraçado, eu acho falando. até- Nessa hora tem que Eu estar na acho cama. até 1h30 da manhã tem que estar dormindo na cama. conosco que somos mulheres. Acho. 1h30 da manhã é lugar de Tu não criança na cama. respeita as moças do programa? Pô, as barbaridades que tu Querido, eu diz, falo de mulher backup. comportamento, eu não tenho... A mulher backup. O linguajar. backup é fashion. Aí É uma palavra inglesa. é muito legal. Fashion. O que uma mulher vai fazer? Mas tu diz nome Que feio. tem salto alto. No meio da noite? No meio da noite, levante pra Mas é praia uma e questão de fazer estilo, pipi. cara. Não, isso não é estilo, isso é doidão. Vá colocar sua mãe de pegada. Não é palavrão, tá aí. Uma mulher que provoca o seu marido, tá certo? tá provocando o marido. Se a mulher gosta de fazer Não é isso, uma mina estilo sopa de hospital, que é as minas branquelas, que ficam De só olhando. pantufa. De com o pantufa. dedo de fora rasgado. Calcinha cor-de-rosa, bababá. Isso não é bandalheira. Isso é mais Não é imaginação. bandalheira. Imaginação. Agora, o Gustavo Vitorino usa palavras
palavras de baixo calão. Eu acho baixíssimo muito calão. desagradável. Eu também acho, sinceramente. Não sei. Terminaram já com a minha Eu não mudaria de canal. Não vem que tu vem dar nos nossos dedos com essa. Vou dar uma notícia importante. Esse programa é de que o notícias Janot, importantes. não sei o quê. Tu diz as bobagens, a gente fica aqui te chinelhando, aí tu vem assim, vocês não querem, não, vem com o Janot e o eu vim com essas Temer, conversinhas de vocês. Então vamos falar sobre o piso do magistério, já que tu quer falar. Quer dizer, no final do Tu programa... vai dar o que, afinal de contas? Não, agora eu não disse nenhum. Tô revoltado, tô de mal, tô magoado. Ele falou Ele até cresceu o beiço dele de Tô arrasado, atravessei a cidade, arrasado? atravessei Guaíba, nado? que coisa atravessei fashion. selva, enfrentei crocodilos. Crocodilos! Tu é muito chinelo, né? Manuel Azevedo, nosso telespectador. Total. Diz o seguinte: brasileiros têm memória curta. Hoje fui questionado se estou satisfeito com o Temer, já que fui. Sonho da produtora. Viu? Viu que Não, é porque eu tenho FQ. Viu Estou que em FQ. interrompeu? Tem emissoras, Falando com a Cris. tem programas de televisão que tocam música quando a gente fala, né? Faz um fundo musical. O BG, é o BG. Esse aqui é o Chicão conversa com a Cris, aquela coisa. O Chicão conversa, eu tava muda. Vou ler de novo a mensagem do seu Manuel Azevedo. Brasileiros têm memória curta. Hoje fui questionado se estou satisfeito com Temer. Já que fui a favor do impeachment, respondi. Abre aspas. Após a reeleição de Dilma, minha conta de luz dobrou. Suspenderam o financiamento Minha Casa Minha Vida. Cheguei a pagar R$ 4,05 o litro da gasolina em Osório. Resumindo, na minha opinião, se Dona Dilma estivesse, a gasolina estaria R$ 5,00. KKKK. Tu concorda? Vitorino. Eu acho que não estaria muito diferente. Não sei Vitorino, né? Mas não pode estaria ser muito diferente. Então é isso que ele quer Eles dizer. fariam o mesmo preço, ou até mais caro, de repente. Perguntou se tu concorda ou não. Ela não quer Eu não explicar. concordo, eu não quero fazer chutometria. Eu não sei quanto é que a gasolina estaria com a Dilma. Eu sei o que o Temer Não, fez com a gasolina. ninguém sabe, Eu mas criticava acho que- a Dilma das lambanças dela. Ela fez muita lambança, fazia lambança, eu criticava. Agora, eu respeito a opinião do nosso telespectador, mas pode ser que talvez eu vou criticar por alguma coisa que talvez viesse a ser. Não, ele disse que acha que não seria muito diferente se fosse. Eu acho que não, eu não sei. Eu concordo com o telespectador, Eu não não sei. seria Tu não muito adiantou nada, diferente. que ele voltou. Não, João. Boa noite, dona Magda, tem bancada show. Esses dias atrás, esse ótimo programa fez uma menção sobre o povo ir à frente dos quartéis e exigir que eles nos protejam desse ditador que é o Temer. Tem um grupo grande de motoboys e vou plantar essa ideia. Abraços, Emilson Almeida. Foi um telespectador que nos deu a ideia. Bem, é. 94% de desaprovação é muita coisa, né? É muito. Poxa. Meu Deus. A Dilma, Demais. que sofreu impeachment, tinha 80%. Demais. Continua com 80. Ele está numa campanha para ser o pior presidente brasileiro dos últimos tempos. Ele está se esforçando para ser o Tem uma pior. turminha. Alô, eleitorado do Estado do Rio Grande do Sul. Presta atenção no serviço. Vejam quem é que está apoiando o senhor Michel Temer, quem é que está do ladinho dele, quem é que está defendendo, quem é que está, sabe? Dá uma olhadinha, porque ano que vem tem eleição. E eu e o Chicão vamos, até o último dia que for permitido pela lei eleitoral, eu e o Chicão vamos dar o nome aqui da turma que deu o tarifaço Exatamente, do governo Sartori. exatamente. A gente vai dar o nome de um Que por um. deixaram nome nós pra mais vocês lembrarem. pobres, nós mais porque pobres. você sabe quanto está a gasolina em outros estados? Sabe quanto está em Santa Catarina? 3,19. Sabe quanto está? 3,19. Sabe quanto está em Minas Gerais? 3,16, 3,22. Sabe por quê? Que aqui está 4 por causa do tarifaço que nos deram aqui, que transformou o Rio Grande do Sul no estado mais caro do PVA Brasil. e IPTU também. E PVA e IPTU. Nós vamos parar lá na IPTU. frente do Palácio Gatineiro, Vitorino, eu sozinho, com o megafone. Nós não vamos deixar vocês esquecerem. Não vou, vamos dar o telefone celular dele. Por que tudo é mais caro aqui no Rio Grande do Sul? Porque nós temos parlamentar muito ruim, querido. Nós temos o nosso político de segunda linha aqui. Sabe? Deve ser pior que o Mas então explica pro Vitorino O por que aqui é mais o caro. Rio Grande do Sul já foi celeiro, Eu Mário, falei na rádio de hoje à tarde tribunos, de grandes exatamente. de grandes Senadores. parlamentares, senadores. Pô, dá uma olhadinha. Pinheiro vamos ver, Machado, Júlio de Castilho, sei lá. Tu vê nossos deputados mas federal, a Leonel Brizola. bancada da bola não conseguiu trazer uma partida da Copa das Confederações para cá. Nós com os 2 melhores estádios do Brasil, novos aí. O que quer que esse cara lá? Olha, avisando aí o pessoal de Alvorada e Viamão, Leva o pedal obras dos outros em jogadores. estação da Corsã vão deixar sem água nesta quarta-feira. A previsão é que o serviço comece a se regularizar gradualmente durante a tarde, tá?
É uma obra de distribuição de energia elétrica que vai ser realizada pela CE, numa estação da Corsã, e a partir da parte da manhã desta quarta-feira, dia 26. E na parte da tarde... Todo certo? Não, Viamão e Alvorada. Ah, tá. Viu? Não presta atenção, porque eu sento do teu lado, hein? Outro senta do meu. O desligamento programado de energia elétrica será realizado na estação de tratamento de água Etá, de Alvorada, mas como o sistema é interligado, também vai afetar o município de Viamão. Todos os bairros dos dois municípios apresentarão falta de água neste período, que é a partir da manhã de quinta-feira, e a previsão é que normalize apenas na manhã de quinta-feira. Então, agora, e esse... aproveitem a noite aí para vocês se programarem. E esse canadense com 25 esposas, hein? O Mário tá impressionado. Ele começou o programa com essa notícia E outro sem nada, né, Maria? A senhora olhou para mim com justa razão. Não, eu olhei para ti quando eu tava falando contigo, Mário. Eu vou ligar para os caras para saber como é que ele faz. Porque... Tu gostou da ideia? Mas Não, mas deve dar uma tu despesa. tem como... Não é assim 26 também. esposos. Mas vocês acham que... Ele é simultâneo, Eu acho que ele atende, depois quando ele pega a outra, as outras vão pro... Não, É fila, cada dia do mês é A por uma. despesa é o menor dos problemas da manutenção. É que Não, mas não é assim, não ficam assim... É? Não. O negócio é E soltinho. olha só, Não é soltinho. fico abismada com a criatividade do povo, né? Mas olha essa história que aconteceu numa cidade dos Estados Unidos, em Maine. Assim que se fala? Maine. Nem. A cidade Maine é um tem estado. muito... É, o estado. Na cidade de Gardner. Terra da lagosta. Gardner. A cidade tem muito lixo. E aí, o que um empresário resolveu pensar? E ele tem uma loja de maconha medicinal, que lá, nessa cidade, é liberado no estado de Maine. E o que acontece? Como a cidade tem muito lixo, ele propôs a cada morador ou a cada pessoa que passasse por lá: me traga um saco ou uma bolsa cheia do lixo da cidade e eu dou maconha de presente. Maconha de graça. E o engajamento foi? Incrível, diz que a cidade ficou limpíssima. Olha se essa moda pega. Nossa. Já falei da maconha no Uruguai? Já falou. Já falou. Depende o quê? Se é que terminou em 30 minutos e que ela tá batizada. Fraquinha. Fraquinha. Bom, tá na hora de dormir. Obrigada pela sua companhia. Nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, para mais uma Atualidades Pampa. Boa noite, até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.